Eu não tenho dúvida que o maior problema é a questão da corrupção. Porque não tem nenhum projeto de nação que pare de pé se você não tiver um Estado forte. Estado forte não é Estado grande, mas é um Estado que possa fazer com que a economia funcione. Veja, o mercado em potência, ele é ótimo para gerar renda, mas ele é péssimo para distribuir. O Estado é péssimo para gerar renda, mas em potência ele é ótimo para distribuir e regular a economia. Agora, para que é importante? Como que o Estado pode fazer essas coisas? Tendo legitimidade. Hoje em dia o Estado perdeu a legitimidade por conta da corrupção. Então, se você parar para pensar, qual que é o grande problema do país? O problema do país que todo mundo já sabe, é um problema de contas públicas. O país não tem dinheiro para fazer as coisas que precisa fazer. O que o governo precisaria fazer? Eventualmente até aumentar imposto. Mas ninguém quer pagar mais imposto, ninguém quer fazer mais sacrifício para um Estado no qual não acredita. Então, se o Estado não recupera a legitimidade, ele não pode fazer nada. E o Estado é importante até para fazer o capitalismo funcionar. O capitalismo não é só mercado. O mercado é uma das partes do capitalismo, mas o capitalismo precisa de concorrência, por exemplo. E quem que pode ajudar a fazer essa concorrência? O próprio Estado com a regulação da economia. Hoje em dia, o Estado está tão corrupto que ele prejudica o próprio capitalismo. Como? O capitalismo precisa de concorrência. Concorrência entre os melhores. Agora, o que a gente vê hoje? A gente vê o Estado muitas vezes fazendo com que vençam licitações ou se tornem fortes empresas que não são boas naturalmente. Empresas que estão dispostas a entrar no esquema de corrupção. Mas o Estado precisa garantir que tenha competição entre as empresas. E a gente vê muitas vezes um CARF, que é um tribunal que julga impostos, também sendo corrompido. Ou vê denúncias de que de repente o governo pode ajudar demais um setor ou outro. Isso não é capitalismo. Isso é uma maneira em que o mercado está funcionando de maneira poluída. Hoje a gente tem uma situação em que o mercado não consegue gerar renda e o Estado não consegue distribuir. E principalmente tem a outra esfera que está faltando aí, a democracia, não está conseguindo fazer intermediação entre essas duas partes. Então é um problema de legitimidade do Estado. É impressionante porque quando eu comecei a trabalhar em consultoria econômica, e lá se vão mais de 20 anos, já se falava no famoso custo Brasil. E o custo Brasil continua, é um custo de um Estado pesado, de muita burocracia, de muito imposto. A gente ainda não enfrentou esse problema de frente. Enquanto a gente não resolver, o país não vai conseguir seguir o seu potencial. O país tem algumas vantagens que ninguém vai tirar. É um mercado doméstico enorme, é um país com terra, é um país com água, é um país com sol, o que significa um país com comida. Isso para não falar da série de recursos minerais que nós temos, ou seja, então nós teríamos uma vocação para dar certo. Agora, se você não resolver o problema do Estado, se você não resolve o problema fiscal do Estado, a gente vai ter condenado a crescimento muito baixo. A gente precisa lutar por justiça. Se alguém me perguntasse qual é o Brasil que você quer, um Brasil justo. Não precisa ser mais nem menos do que isso. O que é justiça? Primeiro, a justiça de oportunidade. Não é possível que o lugar onde você nasça ou de quem você é filho determine tanto o futuro de uma pessoa. E por que isso é ruim? Porque, na verdade, a gente acaba perdendo chance de incorporar na economia pessoas que podem ser muito talentosas. Quantas pessoas não podem ter talento, mas não chegam à escola? Quantas pessoas não poderiam ser empreendedoras, mas não conseguem acumular capital para fazer isso? Então, isso não é um capitalismo. A gente precisa de competição. Tendo justiça nas oportunidades, é importante que haja justiça na distribuição do seu esforço. É justo que quem se esforce mais, e mesmo quem tenha mais talento, possa ter uma remuneração melhor. Mas é justo também que você perceba que hoje eu sou o mais competente, amanhã talvez meu filho não seja. Então existe uma questão de solidariedade na sociedade, uma solidariedade que aí é determinada seja por determinantes morais mais básicos de qualquer sociedade, ou mesmo até por questões religiosas, que faz com que os mais fortes possam, em determinados momentos, ajudar os mais fracos. Isso é justo, isso é moralmente é o mínimo que se pode esperar, tanto em questões éticas quanto em questões religiosas.
A gente falou de justiça de oportunidade, justiça no ganho em relação ao seu trabalho, justiça no sentido de você proteger quem precisa de proteção. E aí como é que isso se coloca na sociedade? Se coloca de várias maneiras, justiça nas oportunidades, é você fazer com que o Estado invista em quem precisa mais do próprio Estado. Faz sentido, então, por exemplo, você ter uma universidade pública, quando tem tanta gente na escola que ainda não conseguiu ter uma educação de qualidade? Ninguém deve deixar de fazer faculdade porque não tem dinheiro. Mas já que o governo financia para universidades privadas, deveria fazer uma espécie de financiamento para a universidade pública também. Faz sentido você dar subsídio, por exemplo, para empresas muito grandes? Às vezes o subsídio por algum tempo faz sentido, mas o subsídio que sempre aconteça, cadê o capitalismo? Então, de novo, o dinheiro está indo para quem já não precisa do dinheiro e não está indo para quem precisa mais. Então, criar essa igualdade de oportunidade é o primeiro passo para a gente avançar no capitalismo de verdade no país. Não se trata aqui só de você gastar mais com quem precisa. Significa também você tributar quem tem mais. Tem um grande economista inglês chamado John Stuart Mill, um economista do século XIX, em que ele comentava: a herança é um mal para a pessoa. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa já nasce muito rica, ela não vai precisar se esforçar tanto. Pensem na quantidade de pessoas que, às vezes, por serem muito ricas, não fazem a melhor alocação do seu tempo. Ou se eu sou muito rico, eu arrisco, às vezes, em negócios que não são tão bons. Então, a concentração de riqueza, ela é ruim para o próprio capitalismo. Aí entra o Estado também, porque a justiça fiscal não se trata só do quanto eu gasto e de como eu gasto. Se trata também de como eu tributo e quem tributo. Então eu preciso primeiro garantir a melhoria de oportunidades gastando bem. Depois garantir competição. Concentração de renda não é boa para a democracia, concentração de renda não é boa para o capitalismo. Quando eu faço os meus cenários, uma preocupação que eu tenho, uma preocupação até que vai muito além do Brasil, é a preocupação com a própria democracia. Eu não tenho a menor dúvida de que a democracia é o melhor sistema, mas eu não tenho a menor dúvida de que a democracia tem muitas falhas. E também não tenho a menor dúvida de que a democracia hoje, ela está muito, muito aquém do que ela precisava ser. Você tem um problema, primeiro, que é difícil de resolver, de descrédito. O descrédito vai levando ao abandono da política. Você tem um problema em que os partidos não representam mais as pessoas e estão mais preocupados em representar interesses particulares. Você tem uma distância muito grande da sociedade em relação aos seus representantes. Isso não está acontecendo só no Brasil. Como que as pessoas vão se fazer ser representadas? Como que você vai renovar todo o sistema de representação política? Porque sem passar pela política não tem jeito. Isso, para mim, isso é muito importante. A gente tem que pensar em 3 esferas, por assim dizer. Vamos pensar na esfera do mercado, vamos pensar na esfera do Estado e pensar na esfera da democracia. Essas 3, elas têm que se relacionar. A impressão que eu tenho é que a gente ainda está longe disso. Por isso que esse momento que o país está vivendo é um momento tão importante. Às vezes as pessoas pensam, parece que o país está condenado a dar certo. De alguma maneira isso aqui vai se ajeitar. Não. É preciso ter um sentimento de urgência que não leve ao desespero. Achar que se de repente a eleição não for muito boa e os problemas continuem, o país vai acabar. Não, não é isso. Não, acabou, a gente, meu Deus do céu, vou embora do país. É preciso não desistir do Brasil. Se você desistir do Brasil, eu acho que é melhor que você vá embora mesmo do país. Você não vai estar contribuindo em nada, ok, faz parte. Agora, se você continua aqui, seria muito importante que as pessoas fizessem alguma coisa. Agora, quem pode fazer alguma coisa? Quem pode fazer alguma coisa é a pessoa que está assistindo esse vídeo. Sabe por quê? Porque essa pessoa provavelmente não passou 3 a 6 horas até dentro de um ônibus ou de um metrô ou andando a pé para chegar no trabalho. Essa pessoa não tem que se preocupar, em geral, com as coisas mais básicas da vida. Não tem que se preocupar de ter uma doença, chegar no hospital, não tem uma fila. É essa pessoa que tem tempo, que tem energia para tentar construir um projeto de nação, né? Porque, infelizmente, as pessoas no dia a dia, elas não conseguem, elas não têm energia ainda para isso. Existe uma raiva latente nas pessoas
que pode se transformar numa raiva contra a democracia. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim. Um motivo pelo qual acho que as pessoas lutam e deveriam lutar sempre é a liberdade. Eu, por exemplo, não consigo me imaginar sem liberdade. Mas ainda que eu abrisse mão da liberdade, poucos são os exemplos de países que, em regimes autoritários, acabaram se dando bem. Ok, a China é um, mas você quer viver num país em que você não pode nem ter o Facebook, o WhatsApp direito? Você quer viver num país em que, para você poder interferir no governo, você tem que fazer parte de um único partido? É esse o país que as pessoas querem viver? Eu aceito ser governado por alguém durante algum tempo, a partir de regras pré-estabelecidas. Alguém que possa ser trocado de tempos em tempos, e alguém cujo processo de escolha tenha a minha participação. Por isso, quando eu digo que um país justo é um país democrático, é muito difícil você ter um país justo que não seja um país democrático. É porque são pessoas, né? Os governantes são pessoas, e essa troca de governantes ela é fundamental para oxigenar o país. Tem que haver uma diferença maior no Brasil entre você fazer o bem e você fazer o mal. O que eu quero dizer, você hoje faz o mal, por assim dizer, e sofre poucas sanções, ou às vezes acaba sendo até financeiramente remunerado. Isso está errado. Um sistema desse jeito não vai funcionar. Não pode existir um sistema em que, se você pagar os impostos, se você cumprir as leis, você vai ser mais prejudicado. Você vai ser realmente mais prejudicado do que aquele que não paga imposto e que não cumpre as leis. Você pode falar, mas isso é normal, porque afinal de contas o cara não está embolsando a parte do dinheiro. É verdade, só que nos outros países, se você é pego, você tem uma punição, é preciso que haja essa punição. O empreendedor precisa encontrar um ambiente que seja um ambiente propício a ele crescer, mas não vai cair do céu. Não é possível que você não saiba nem se você está pagando todos os impostos. Hoje em dia é difícil até você saber se está pagando todos os impostos. Então, por exemplo, por que a gente não tenta fazer uma grande unificação de regras? Será que é tão impossível assim? Não parece ser tão impossível. O que falta? Falta mobilização. Falta liderança que possa levar os empreendedores, futuros ou presentes, a algum avanço. Quando eu faço os meus cenários, é fundamental, na disjuntiva do cenário, para dizer se vai um cenário mais otimista ou um cenário mais pessimista, dizer como é que a sociedade brasileira vai construir o seu próprio governo. O quanto ela vai estar disposta a pagar de imposto, como ela está disposta a pagar de imposto, se esse Estado vai ser um Estado que vai ser mais gastador ou se vai ser um Estado mais investidor, se esse Estado vai criar as condições para os empreendedores investirem ou não. Então, no meu quadro, assim, se eu mantenho o Brasil mais ou menos, pensando no Brasil como ele estava em 2017, eu fico imaginando que um crescimento do PIB aí, no máximo 2% ao ano. Se você melhora, você já pode ir para 3% ao ano. E 1% ao ano, parece que não, mas se você está pensando em longo prazo, como eu penso e como acho que nós deveríamos pensar, isso faz muita diferença. Essa é a disjuntiva maior. A disjuntiva maior é a disjuntiva do Estado que a sociedade brasileira quer construir. O que ela espera desse Estado e como ela vai fazer com que esse Estado leve adiante os seus sonhos. Tão importante quanto o crescimento do PIB é a maneira como ele é distribuído. Então, você quer fazer o PIB crescer mais? Crie condições para o pobre consumir. Você precisa criar condições para quem tem, porque para quem recebe esse dinheiro, na economia a gente fala coisa de propensão marginal a consumir. É quanto mais eu gasto a partir de R$1 a mais que eu dou para a pessoa. Se eu te dou R$1 a mais, talvez você não consuma esse real. Se eu te dou R$1.000 a mais, talvez você não consuma esses R$1.000. Talvez você consuma 500 e 500 você guarde para uma viagem futura, para sair, tomar um uísque legal, um vinho legal, fazer alguma coisa. Se você dá R$1.000 na mão de uma população mais pobre, isso vai ser muito rápido. Se eu fosse presidente da República, o que você precisaria fazer? Você precisaria investir, por exemplo, em saneamento básico. Por que saneamento básico? O saneamento básico te dá, em primeiro lugar, aquela questão da igualdade das condições, ela dá dignidade para a pessoa. Ela diminui a possibilidade de
você ter doenças, ela diminui gastos depois com saúde e ela dá emprego para pessoas pouco qualificadas formalmente, de educação formal. Então, um processo em que o país cresça, ele precisa passar por uma distribuição de renda muito forte. É por isso que eu digo da questão das leis, é por isso que eu digo que a gente precisa definir aonde que a gente vai. Bolsa Família, as pessoas criticam Bolsa Família é pouco, é um gasto super pequeno. Porque vai ter gente que vai dizer que dá Bolsa Família dá dinheiro para vagabundo. É ou não é? Essa é a questão. Tem gente que fala, olha, de repente a taxa de juros pode ser um pouquinho mais baixa. Vai falar, se você é um heterodoxo, você na verdade não está querendo inflação. Não, não é verdade, mas na verdade a gente não sabe direito essa relação de juro real neutro. Eu sei que parece, puxa vida, só 3%. Por que eu te digo esses 3%? Sabe como que eu faço? Eu vou lá e analiso o PIB desde 1940. E aí eu analiso o que é uma média histórica razoável. E mais, a gente analisa também a média histórica dos outros países. Então, crescimentos de 12%, milagres como que acontece na China, são pontos totalmente fora da reta. Então, quer ver um crescimento que já seria um crescimento muito bom para o Brasil? Um crescimento muito forte para o Brasil seria um crescimento de 4% ao ano durante alguns anos. Esse seria um crescimento que a gente chamaria o best case. Se tudo for feito, né, se você for liberando as forças produtivas, se você tornar um Estado mais honesto, se você recuperar a legitimidade do poder público como executor de orçamento e como arrecadador de impostos, se você melhorar as oportunidades, se você melhorar a infraestrutura, e tudo isso é possível fazer, se você melhorar a distribuição de renda, se você der cidadania, você pode chegar a um crescimento de 4% ao ano e que, junto com o processo de redistribuição, tornaria o nosso futuro bem melhor. É possível. Eu acho que a mensagem boa que tem que ser dada é a seguinte: é possível, mas depende de muito esforço. A escolha está nas suas mãos, né?